Olá, hoje eu vou fazer a leitura de 2 Coríntios capítulo 11 e eu não vou dar tantas explicações porque o texto, Paulo aqui ele está falando dos falsos mestres, né, que estava chegando e os coríntios caindo na lábia dos falsos mestres, né, e Paulo ali, o texto mesmo, ele é bem claro, eu acho que não precisa de tanta explicação. Então vamos fazer a leitura do texto, 2 Coríntios, verso 11, diz assim, capítulo 11, verso 1. Eu gostaria que vocês me suportassem mesmo quando sou um tanto louco. Por favor, me suportem. O mesmo zelo que Deus tem por vocês, eu também tenho. Porque vocês são como uma virgem pura que eu prometi dar em casamento somente a um homem que é Cristo. Pois assim como Eva foi enganada pelas mentiras da cobra, eu tenho medo de que a mente de vocês seja corrompida e vocês abandonem a devoção sincera e pura a Cristo. Porque vocês suportam com alegria qualquer um que chega e anuncia um Jesus diferente daquele que nós anunciamos. E aceitam um espírito e um evangelho completamente diferente do Espírito de Deus e do evangelho que receberam de nós. Eu não acho que tenho menos valor do que esses tais superapóstolos. Talvez eu seja um principiante no falar, mas no conhecimento não sou. Sempre em todas as situações temos dado provas disso a vocês. Quando anunciei a vocês a boa notícia de Deus, fiz isso completamente de graça. Eu me humilhei para engrandecer vocês. Será que houve algum mal nisso? Enquanto estive trabalhando entre vocês, fui pago por outras igrejas. Por assim dizer, eu estava roubando delas para ajudar vocês. E durante o tempo em que estive com vocês, quando precisava de alguma coisa, não incomodava ninguém, pois os irmãos que vieram da Macedônia me trouxeram tudo o que eu precisava. O que aconteceu no passado e acontecerá no futuro é isto: eu nunca exigirei que vocês me ajudem. Pela verdade de Cristo, a qual está em mim, eu garanto que ninguém, em nenhum lugar da Caia, tirará de mim este orgulho de anunciar o Evangelho sem cobrar nada. Por que estou dizendo isso? Será que é porque não amo vocês? Deus sabe que eu os amo. O que eu estou fazendo agora, vou continuar a fazer, a fim de evitar que aqueles tais apóstolos tenham motivo para se gabar e dizer que fazem um trabalho igual ao nosso. Aqueles homens são apóstolos falsos e não verdadeiros. Eles mentem a respeito dos seus trabalhos e se disfarçam apresentando-se como verdadeiros apóstolos de Cristo. E isso não é de admirar, pois até Satanás pode se disfarçar e ficar parecendo um anjo de luz. Portanto, não é nada demais que os servidores dele se disfarcem, apresentando-se como pessoas que fazem o bem, mas no fim eles receberão exatamente o que suas ações merecem. Repito, ninguém deve pensar que eu estou louco, mas se vocês pensam isso, então me recebam como louco, para que assim eu tenha alguma pequena coisa de me gabar. De fato, o que eu estou dizendo agora não é o que o Senhor me mandou dizer. Quanto a eu me gabar, estou realmente falando como louco. Já que existem tantas pessoas que se gabam por motivos apenas humanos, eu também vou me gabar em mim mesmo. Vocês são tão sábios e suportam de boa vontade os loucos. Toleram os que mandam em vocês, exploram vocês. Toleram os que enganam, os que tratam com desprezo e os que lhes dão bofetada. Tenho até vergonha de confessar que nós fomos tímidos demais e não fomos capazes de fazer coisas como essas. Mas se os outros se atrevem a se gabar de alguma coisa, eu também vou me atrever. Embora isso seja uma loucura, eles são hebreus? Eu também sou. Eles são israelitas? Eu também sou. Eles são descendentes de Abraão? Eu também sou. Eles são servos de Cristo? Mas eu sou um servo melhor do que eles. Embora ao dizer isso eu esteja falando como se fosse louco, pois eu tenho trabalhado mais do que eles e tenho estado mais vezes na cadeia. Eu tenho sido chicoteado muito mais do que eles e muitas vezes estive em perigo de morte. Olha, em 5 ocasiões os judeus me deram 39 chicotadas. 3 vezes os romanos me bateram com porretes e uma vez fui apedrejado. 3 vezes o navio em que eu estava viajando afundou. E numa dessas vezes passei 24 horas boiando no mar. Nas muitas viagens que fiz, tenho estado em perigos de inundações e de ladrões.
em perigos causados pelos meus patrícios, os judeus, e também pelos não-judeus. Tenho estado no meio de perigos nas cidades, nos desertos e em alto mar, e também em perigo causados por falsos irmãos. Tenho tido trabalhos e canseiras, muitas vezes tenho ficado sem dormir. Tenho passado fome e sede, tem me faltado casa, comida e roupas. Além dessas e de outras coisas, ainda pesa diariamente sobre mim a preocupação que tenho por todas as igrejas. Quando alguém está fraco, eu também me sinto fraco. E quando alguém cai em pecado, eu fico muito aflito. Se existe motivo para eu me gabar, então vou me gabar das coisas que mostram a minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, o Deus que é bendito para sempre, sabe que não estou mentindo. Quando estive na cadeia de Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas pôs guardas nos portões da cidade para me prenderem. Porém, os meus amigos fizeram com que eu descesse num grande cesto e por uma abertura da muralha, e assim escapei do governador. Glória a Deus, né? Paulo falando aqui dos desafios que ele estava tendo e os falsos profetas vindo, né? E acabando convencendo os irmãos ali de Corinto e enganando. E Paulo falou: nossa, eu não acredito que vocês estão se deixando levar por essas pessoas. Eu não acredito. Eles estão se gabando de quê? Olha o que nós temos passado para o evangelho chegar até vocês. Não é fácil, né, gente? Que possamos verdadeiramente conhecer a palavra de Deus, para não sermos enganados por pessoas, né? A Bíblia, aqui o apóstolo falou que até Satanás, ele se veste de anjo de luz, né? Então, quanto mais os seus discípulos também fazem isso, porque o pai deles fazem isso. Então, tem muitos pastores, muitos profetas que estão se vestindo de anjos de luz e enganando as pessoas, né? Então nós temos que ter discernimento, conhecer a palavra de Deus, ter um relacionamento com o Espírito de Deus, com o Espírito Santo, para que não sejamos enganados por esses falsos profetas. Amém. Senhor, muito obrigado por essa palavra. Que o Senhor venha estar conosco nesse dia, que o Senhor venha continuar falando ao nosso coração, abrindo os nossos olhos, os nossos ouvidos para a sua verdade, Senhor, e que possamos ter discernimento cada dia mais, Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, por essa manhã maravilhosa, por esse dia que o Senhor nos deu, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um bom dia e que você possa refletir nessa palavra. Tchau, tchau.